Olá, olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Segurança em Foco. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Como vocês sabem, para quem já acompanha outros episódios, eu entro 5 minutinhos antes do nosso convidado chegar. Hoje é a nossa convidada que vai chegar, para que a gente possa estar enviando a live para quem a gente conhece, o pessoal ir chegando. E aí a nossa convidada chega já e já tá tudo certo. Enquanto vocês chamam o pessoal para essa live aqui, eu gostaria de dar uns recados paroquiais. Então, para você que está começando aqui agora, para você que começou a me seguir recentemente, ou você que está há mais tempo, mas que ainda não tinha visto as nossas lives, essa é uma série de lives chamada Segurança em Foco, onde eu trago especialistas da área de SST para a gente falar sobre temas pertinentes. Hoje nós vamos estar com a Ana e a gente vai falar sobre fatores humanos, um tema bastante relevante que está bastante em alta também. Esse é o nosso terceiro episódio, nós temos mais dois. O primeiro foi com o Gilval Menezes, o segundo foi com o Rico Martins. Esses dois episódios estão aqui no meu perfil completíssimos, então é só você entrar dentro do meu perfil, rolar para baixo que você vai ver a live completa com eles. Então a gente está aqui com a nossa terceira convidada, ainda tem alguns convidados pela frente. Eu já sei quem que vai ser a nossa última convidada, fica aqui um spoiler, porque vai ser uma mulher. E a gente está preparando algo super bacana para encerrar essa série de lives. Então é como se essa fosse a primeira temporada. Eu espero que tenha outras temporadas também, mas vamos aguardar, né? Vamos ver o que vem por aí. Quais serão as cenas dos próximos capítulos. Aproveito e convido você a enviar essa live para quem você conhece, para que cheguem mais pessoas e a gente possa debater sobre esse tema que é super importante. Inclusive, se você já ouviu falar sobre fatores humanos, a sua contribuição é muito importante. Então comenta aqui e interaja que a gente vai estar lendo os comentários ao longo da live. Eu também deixei lá nos meus stories uma caixinha de perguntas para que você tirasse sua dúvida com a Ana. Eu selecionei duas perguntinhas e eu vou estar fazendo para ela hoje durante a live. A gente faz isso com todos os nossos convidados. Então é bacana você também ficar de olho nos nossos stories para não perder essa oportunidade de conversar e tirar suas dúvidas com os nossos convidados que vão estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A Ana, eu acho que já chegou por aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ela já está por aqui. Vou convidar ela para entrar. Faltam dois. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Boa noite, Bruna. Boa noite, Leia. Oi! Oi, Kendra! Como vai? Boa noite, Ana. Eu vou bem. E você? Como tu tá? Boa noite, tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, Fernanda, que também está acompanhando a live. Seja muito bem-vinda. E aí, Ana, que horas são aí? Aqui agora são 15h59, 3 horas a menos que aí no Brasil para vocês. A gente vai conversar sobre isso. Inclusive, veio na caixinha de perguntas algo relacionado a isso. E eu achei muito bacana. Eu tava vendo seus stories na Guatemala, do vulcão que tava meio tapado ali. Também você tava no monumento, que é uma mão, coisa mais linda. Exato, esse final de semana fui conhecer a Guatemala, fica aqui do lado, né? Um país vizinho aqui de Honduras. E fomos lá conhecer a cidade de Antígua, que é uma cidade histórica lá, onde rodeada por vulcões. Eles têm 37 vulcões, três deles ativos, muito próximo da cidade. Então é um passeio assim bem diferente, né? Coisa que a gente não está acostumado a ver com frequência. Foi muito válido, muito bom. Que bacana. Ana, agora que a gente já... Falta um minutinho para as 7 horas, mas o pessoal já tá chegando aqui. Volto a falar, né? Enviem a live para quem vocês conhecem, que eu tenho certeza que o assunto vai ser muito riquíssimo e que vocês vão aprender muitas coisas no dia de hoje. Ana, vamos iniciar. Eu gostaria que você iniciasse contando a sua história, um pouco da sua trajetória até chegar até aqui, para o pessoal te conhecer, para quem não te conhece, e para quem te conhece, te conhecer mais ainda. Ah, ótimo. Kendra, eu sou Ana Paula Ferreira Martins Pignatton.
natural de Paracatu, Minas Gerais, filha da Maria Francisca e do seu Osmar, irmã do Bruno e do Carlos Eduardo, esposa do Tiago e mãe do Benício, né? Já que estamos falando de fatores humanos, então nada melhor que começar me apresentando com o que eu sou além da Ana Paula profissional, da Ana Fermaton, como sou conhecida aí nas redes, nos livros também. E do ponto de vista profissional, eu tenho formação em engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho, tenho uma pós em higiene ocupacional também, um mestrado em engenharia de produção com ênfase em gestão de riscos e tenho atuado aí desde 2010, comecei a atuar em 2010 no mundo corporativo com a mineração, atuando na mineração com engenharia ambiental, depois engenharia de segurança. Quando decidi ser mãe, então decidi também que necessitava um pouco mais de flexibilidade e aí tive que sair do CLT para embarcar numa nova jornada. Foi aí que eu decidi também fazer o mestrado. E aí, hoje estou aí com a Valore Consultoria em Treinamento, como consultora, prestando serviço aí como facilitadora de aprendizagem, ajudando a co-construir contextos de trabalho mais seguro nas indústrias. Ai, que bacana. E me conta, como que foi para você entrar nesse ramo da segurança? Tu já vinha fazendo isso desde o início da tua trajetória ou foi um caminho que surgiu no andar da carruagem? Foi interessante, foi um caminho que surgiu sim, porque desde a faculdade eu tinha colegas que eram técnicos em segurança e eles sempre estavam comentando sobre o seu trabalho e eu sempre achei muito interessante. E aí, o meu primeiro contato no mundo corporativo foi num estágio de férias na mineração Morro Agudo, em Paracatu. E lá a gente tinha um sistema de gestão integral, saúde, segurança e meio ambiente. Eu atuava com o meio ambiente, mas a gente estava sempre trabalhando junto com a turma da segurança. E aí, coincidentemente, nesse estágio de férias, faltando alguns dias para finalizar o estágio de férias, aconteceu um acidente muito grave. Era uma mina subterrânea e aí a gente teve um acidente muito grave com fatalidade. E eu me lembro como se fosse hoje, que foi um clima muito difícil, foi um momento muito complicado. Eu lembro da equipe de segurança saindo correndo para atender essa ocorrência e a técnica em segurança, a Vanessa, na época, voltou chorando e aquilo me comoveu muito. E eu até pensei, né, que talvez isso aí pudesse influenciar a minha escolha profissional para me distanciar da segurança do trabalho, mas foi justamente o contrário. Eu acho que nesse momento aí eu percebi o propósito, né, de cuidar de vidas, a importância desse trabalho de construir segurança do trabalho dia após dia para garantir que as pessoas voltem em segurança para suas famílias, para suas casas, depois de um dia de trabalho. E aí, então, desde aí, sempre tive essa inclinação para a segurança do trabalho. Também, durante as nossas inspeções integradas, eu sempre estava ali de olho na segurança do trabalho, acompanhando os indicadores. Eu me lembro que tinha um programa de comportamento seguro, que acredito que na época era o BBS, que me encantava, né? A gente tinha os coachings, a gente tinha os observadores de tarefa e aquilo ali me encantava desde então. E eu decidi que eu queria seguir nessa área também. A gente sabe que é uma progressão de carreira, né? Dentro do SSMA, a gente englobar as duas áreas, meio ambiente, segurança, saúde. E aí fui fazer a pós em segurança e depois surgiu a oportunidade, naturalmente, de liderar uma equipe de SSMA na mineração em Mato Grosso. E desde aí me apaixonei e nunca mais saí. E hoje você está atuando como consultora aí em Honduras. Isso. Estou aqui em Honduras prestando serviço de facilitação de aprendizagem com a galera aqui da mineração, da Minosa, Minerales do Ocidente. É uma empresa canadense, se chama Aura Minerals. Tem unidades no Brasil. Já trabalhei nessa empresa por 5 anos, na unidade de Mato Grosso, e aí, coincidentemente, estamos aqui por obra do destino, novamente agora como consultora. Que bacana!
bacana. Uma das perguntas que tinham feito na caixinha de perguntas que eu deixei no Stories era isso, como que estava sendo para você atuar nessa área em outro país? Se é semelhante com... Aí já é uma dúvida minha, né? Se tem semelhanças com o Brasil, se tem algumas outras particularidades, como que é? Sim, tem semelhanças, sim, a cultura é parecida, mas tem algumas particularidades também. Né? Eu vejo aqui que eles são mais formais do que os brasileiros. Eles não são muito questionadores, não é uma cultura de pessoas questionadoras. Então, assim, se o líder falou, eles vão obedecer, ainda que eles não concordem com o que a liderança está falando, entendeu? Então, isso é algo que os brasileiros têm trazido para cá e têm trabalhado bastante para melhorar essa comunicação, esse diálogo, essa escuta, porque realmente não faz muito parte da cultura deles, né, em geral, inclusive desde criança, né, os pais com os filhos, a gente percebe muito essa autoridade ali, os filhos têm que obedecer sem questionar muito, e a gente vê esse reflexo no ambiente de trabalho também. Isso acaba impactando também na facilitação de aprendizagem. Com certeza. Outro ponto que é bem interessante que eu vejo, eu percebo, né, uma percepção minha, pode ser que pessoas pensem diferente, mas eu percebo que eles têm uma percepção de risco um pouco menor do que a nossa. Por quê? Porque eles estão acostumados. Aqui a gente vê na rua as caminhonetes com 20 pessoas na carroceria. É permitido viajar de uma cidade para outra dessa forma, entendeu? Então, para eles, aquilo ali não representa um risco muito grande. É como a gente fazia no Brasil, lá, sei lá, nos anos 80, né, mais ou menos. Isso ainda é uma realidade por aqui. Então, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente percebe também que eles têm essa sensibilidade um pouco mais baixa para perceber os riscos. E aí é um trabalho mais desafiador ainda para a gente como profissional de SST. Tá tudo bem, aquela coisa a gente sempre fez assim, né? A gente faz isso no nosso dia a dia. Não sei o que você tá vendo de tão diferente aí. Isso. Não tem risco, essa atividade aqui não tem risco. Quais os riscos dessa atividade? Você observa, não, essa atividade não tem risco. Até porque, Kendra, eles estão acostumados a trabalhar em outros níveis de empresas, né? Níveis mais simples de empresa. Então, a realidade que eles veem hoje na mineradora é algo que eles não conheciam, procedimentos, EPIs, equipamento de proteção, sistemas de segurança, alarmes, né, e tudo mais, sensores. Então, para eles, aquilo ali já é o suprassumo da segurança. Então, eles estão protegidos, entendeu? E Uhum. é realmente bem desafiador a gente mostrar, não, peraí, não é bem assim, ainda tem muita coisa a ser feita aqui. Aquela falsa sensação de segurança, né? Exato. Ana, muito obrigada por compartilhar com a gente como que tá sendo aí. E eu vou aproveitar uma outra pergunta que veio na caixinha, que é: o que são os fatores humanos? Eu gostaria que você explicasse pra gente, introduzisse esse tema, porque eu vejo que esse tema ele está crescendo cada vez mais, está sendo levado cada vez mais adiante, mas ainda assim existem algumas particularidades, algumas dúvidas que as pessoas não conseguem entender ou confundem com a parte de percepção, sabe? Ainda não disseminaram muito bem o que é cada uma coisa. Antes de você responder, a Letícia colocou aqui, ó, muito orgulho de você, Ana. Letícia Barbosa. Beijo, Letícia, prazerão. Também tenho muito orgulho aí da minha conterrânea, que está fazendo muito trabalho aí na minha cidade, Paracatu. Que massa. Então conta pra gente, Ana. Bom, fatores humanos. Quando a gente fala de fatores humanos, a gente tem uma série de conceitos, né, Kendra? Vários autores que trazem conceitos um pouco diferentes. Eu, particularmente, gosto muito do conceito que o professor Josué Franca traz para a gente, eu acho muito prático e objetivo, que ele fala assim, que trazendo aqui para o nosso âmbito de trabalho, fatores humanos é tudo aquilo que influencia no desempenho das pessoas na execução do seu trabalho.
né? E esses fatores, às vezes as pessoas tendem a limitar fatores individuais, pensando que corresponde somente a fatores psicológicos e fatores de segurança física, por exemplo, né? Questões físicas do indivíduo. Mas não, quando a gente está falando de fatores humanos, a gente está falando, eles podem ser de ordem individual, sim, mas também podem ser fatores de ordem organizacional, podem ser fatores de ordem... Só um minutinho que está aparecendo aqui uma notificação. Podem ser fatores de ordem organizacional, ambiental, individual e também tecnológico, né? E aí isso tem a ver com a interação do homem com a máquina, com a tecnologia, a interação o comportamento do indivíduo com ele mesmo, né? Seu autoconhecimento, também as relações sociais que existem ali, a gestão entra aí dentro dos fatores organizacionais, e tudo isso está interagindo entre si, criando aquele ambiente complexo, que a gente ouve muito falar hoje, né? Realmente é um ambiente complexo, imagina tudo isso interagindo ao mesmo tempo em uma empresa com mais de 1.000 pessoas, tomando decisões a todo momento. Então, fatores humanos têm a ver com isso, com tudo aquilo que influencia no desempenho das pessoas no seu ambiente de trabalho. Ana, agora uma dúvida que é minha. Certo. Quando a gente fala de fatores humanos, eu já ouvi tanto fatores humanos quanto fator humano. O fator humano, ele vai se referir ao indivíduo ou ele é só uma nomenclatura, mas que também quer dizer fatores humanos, que vai englobar o tecnológico, ambiental, ou não tem nada a ver? No meu entendimento, sim, fator humano tem a ver, sim, com tudo aquilo que diz respeito, trazendo de novo, né, para o nosso ambiente de trabalho, tudo aquilo que diz respeito ao desempenho da pessoa como indivíduo ali no seu ambiente de trabalho e das pessoas como grupo também. Uhum. Eu vi recentemente um que era assim, fatores humanos, aí tava lá, ambiental, tecnológico e Organizacionais e organizacional. Isso. E aí tinha separado o individual, que aí poderia ser tanto relacionado a fatores humanos como fator humano, como se fosse algo à parte. Aí por isso surgiu a minha dúvida. Mas como esses fatores humanos eles influenciam na forma como a gente faz a atividade, como que a gente consegue visualizar esse impacto desses fatores humanos que estão dentro do ambiente de trabalho na forma como os colaboradores fazem as suas atividades? Sim. Bom, Kendra, eu acredito o seguinte, fatores humanos, tanto não só na segurança do trabalho, mas em qualquer, seja na operação, seja na produção, né? Quando a gente fala de fatores humanos, a gente está falando também de tomada de decisão, né? Tomada de decisão e tudo isso, todos esses fatores individuais, organizacionais, ambientais, eles vão estar impactando a todo momento nessa nossa tomada de decisão e vai também impactar o nosso comportamento e criar esse contexto de trabalho que a gente entende, que a gente atua aí durante a execução das atividades. Então, quando a gente compreende esses fatores humanos, a gente consegue trabalhar com as pessoas, né, influenciar nessa tomada de decisão das pessoas para a gente co-criar em conjunto soluções que sejam adequadas para um ambiente de trabalho mais seguro. Então, é muito importante a gente compreender isso e compreender a melhor forma de lidar com esses fatores para a gente extrair o melhor das pessoas. Não é? Fatores humanos quer dizer tudo aquilo que influencia o desempenho das pessoas no seu ambiente de trabalho. Então, se a gente compreende isso, a gente vai conseguir atuar para extrair o melhor das pessoas ali no seu ambiente de trabalho. Seja para fazer segurança, seja para produzir, seja para uma melhor qualidade no seu trabalho, uma maior eficiência. E eu sempre busco trabalhar isso nas empresas, né? Mostrar que a segurança do trabalho ela não está isolada, não é um agente isolado.
a segurança do trabalho, ela emerge de todos os processos e ela está andando junto ali. Então, sempre que a gente pode associar, eu tento trabalhar isso, associar a forma da gente trabalhar esses fatores humanos para que a gente consiga atingir nossos objetivos de segurança do trabalho e, ao mesmo tempo, também ter uma maior eficiência, uma maior produtividade. A gente está desenvolvendo um trabalho aqui que se chama Laboratório de Produção Segura, que é justamente a gente trabalhar aí para construir eficiência, produtividade com segurança, trabalhando junto. Não tem essa história de segurança em primeiro lugar, não. A segurança está aqui junto, faz parte de todos os processos e nós estamos aqui como parceiros do negócio para ajudar esse negócio a funcionar. É possível a gente ter produtividade e segurança. Com certeza. É fundamental. Porque a gente ouve muito, até conversei inclusive com o Juval sobre isso, porque eu falo aqui da nossa região porque a gente atende aqui a nossa região, não, a gente ainda não tem clientes para fora, né? E aqui na nossa região a gente ainda vê uma segurança muito baseada onde as pessoas são o problema. Como que os fatores humanos se relacionam nessa questão de que as pessoas são a solução? Perfeito. Justamente, eu penso que justamente no sentido de que as pessoas são as tomadoras de decisões, certo? Então, elas estão ali atuando, executando o seu trabalho no dia a dia, elas conhecem os riscos que existem ali no ambiente de trabalho, elas sabem qual a melhor forma de executar esse trabalho. Então, a partir do momento que a gente tem que eles têm todo esse entendimento do contexto de trabalho, a gente precisa buscar escutá-los para co-criar as melhores soluções, as soluções mais adequadas junto com eles. Justamente por eles serem os entendedores, vamos dizer assim, do trabalho real, né? Como o trabalho é executado em campo, diferente do trabalho imaginário, que é o que está lá no procedimento. E essas pessoas, elas são dotadas aí de inteligência individual e inteligência coletiva. Quando a gente escuta, vai para o campo junto, extrai essas informações, a gente consegue transformar essas informações em inteligência coletiva. E aí sim a gente consegue co-criar esse trabalho seguro. Esse trabalho coletivo. Uma imagem no vídeo do Josué que, para mim, exemplifica muito o que são os fatores humanos. Ele traz uma imagem onde o pessoal está dentro de uma salinha e aí falando, é de A para B, em uma linha reta, né? De A para B. É assim que a gente tem que fazer, como se a segurança ou as nossas atividades fossem esse trabalho imaginado reta, né? Numa linha retinha, sem nenhum percalço, ou que tenha percalço, mas que não. A gente sabe que isso aqui pode acontecer, mas ainda assim a gente tem uma solução bem reta aqui para que vocês sigam. E aí a pessoinha tá olhando pro lado de fora e várias nuances, assim. Até uma imagem que eu vou ver se eu acho para trazer aqui e deixar nos stories depois da live, porque faz muito sentido com esses fatores humanos. Muitas vezes a gente não para visualizar isso dentro do nosso ambiente de trabalho, muitas vezes não vai ter isso dentro de um procedimento. E como que a gente lida com isso? Como que a gente faz? Eu não sei se é possível gerenciar esses fatores humanos. Sim, com certeza é possível gerenciar, e o primeiro passo para a gente gerenciar, a gente só gerencia aquilo que a gente conhece, não é verdade? Então, o primeiro passo para a gente conseguir gerenciar esses fatores é estando em campo, escutando as pessoas, conhecendo o contexto de trabalho, perguntando também sua opinião. Além disso, a gente consegue também trabalhar esses fatores humanos de forma a gerar... Como é? Desculpa, pergunta aí de novo, sua pergunta me perdi. Gerenciar, como que é possível gerenciar os fatores humanos? Sim.
Sim, a partir do momento que a gente conhece a realidade do trabalho, a gente consegue sim influenciar essa tomada de decisão das pessoas, criar condições que facilitem essa tomada de decisão das pessoas por um trabalho mais seguro, né? Seja um equipamento com uma ergonomia mais adequada, seja uma sinalização que chama a atenção, seja um alarme sonoro que vai informar as pessoas que algo não está funcionando bem. Então, tudo isso a gente pode sim gerenciar de forma a facilitar essa tomada de decisão das pessoas para criar esse ambiente de trabalho cada vez mais seguro. Eu acompanho sobre essas questões e o que eu vejo quando a gente fala de fatores humanos ou quando a gente fala de ações de segurança, muitas vezes as pessoas que vão trabalhar com isso não ouvem os colaboradores, elas nem chegam sequer a ter esse contato com os colaboradores. Se ouve quem? A alta liderança, diretoria, coordenação. Então, quando a gente fala de fatores humanos, por exemplo, o organizacional, que ele vai ter a parte de clima e cultura, se for alguém que não vai ouvir os colaboradores, a realidade do que realmente acontece, vai pegar esses dados da alta liderança, da gerência. E quantas vezes a gente vê empresas onde diz lá, o diagnóstico de cultura a gente está em tal nível. Mas aí, quando você vai conversar com os colaboradores, você vai ver as atividades na realidade, é algo completamente diferente. Então, as novas visões, eu vejo que a nova visão, ou as novas visões, como vocês queiram chamar, elas se relacionam muito com isso. Os fatores humanos, eles trazem também o colaborador para esse centro de que, assim, é eles que estão na linha de frente, é eles que se relacionam com esse ambiente de trabalho. Então, é eles que nós precisamos ouvir. Não são eles, a gente tende, né, a achar muitas vezes que é culpado, e muitas vezes é automático. Eu não sei se você sente isso também, mas, por exemplo, atendendo os clientes, a gente vê assim, não, aqui a gente não quer culpar as pessoas. A gente entende, né, que as pessoas, elas não fazem de propósito. Aí a gente vai pra realidade, né? Aí o fulano, não, mas também, olha lá, aquele... Agora, né, que o pessoal usa muito tanso aqui. Aquele tanso, não viu como é que se meteu, se expôs ao risco? Ou tipo, não, ele já era treinado, conhecia. Se ele se expôs é porque determinada coisa aconteceu. Como que você vê essa relação? É fácil chegar até as pessoas ou ainda tem essa resistência de não, opa, primeiro a gente vem aqui para depois a gente ir descendo? Sim, sim. Existe sim essa resistência. Normalmente, sim, nos diagnósticos tendem-se a ouvir a liderança e às vezes não dá tanta importância para a opinião, sim, dos colaboradores que executam o trabalho real. E a gente vê, o que eu percebo muito também, Kendra, é um nível de segurança psicológica baixo, bem baixo nessas pessoas. Elas ainda têm aquele medo de falar sobre os problemas reais do trabalho. Então, às vezes, você até vai lá coletar as informações, mas se essas pessoas não estiverem preparadas com abertura, com a segurança psicológica suficiente para falar sobre os problemas, sem medo de sofrer alguma retaliação, você não vai descobrir a realidade. Isso também é um dado, né? E aí, aqui também é uma questão que a gente tem trabalhado bastante, né? Eles estavam aí há um tempo, durante os treinamentos a gente tem muito feedback, né? Como eu sou alguém externo ali, então eles falam, eles abrem o coração pra gente, e aí a gente leva, né, as informações, a gente filtra de forma a transformar isso em ações depois. Mas eles abrem o coração, falando, porque até pouco tempo eu não tinha mais vontade de vir trabalhar, porque eu não me sentia escutado, as pessoas não perguntavam minha opinião, simplesmente falavam que eu estava ali para executar o que era mandado e pronto. E hoje não, hoje eles falam que já se sentem de uma forma diferente, acordam mais felizes para vir trabalhar, eles sentem que a opinião deles realmente importa e faz diferença ali. Então, nesse sentido, eu tenho percebido um impacto bem positivo, sabe, da influência
experiência dos brasileiros aqui, eles têm se aberto, eles têm estado mais abertos com as pessoas para poderem falar sobre isso. Mas realmente, no geral, essa questão da segurança psicológica é um problema e, no meu entendimento, é a chave principal onde a gente precisa trabalhar, porque a partir do momento que a gente abre essa porta aí da segurança psicológica, a gente consegue destravar as outras coisas, né, que a gente vai conseguir, que eles falem dos problemas reais, e a gente vai conseguir atuar de forma mais assertiva também. Ana, você pode explicar o que é segurança psicológica para quem ainda não ouviu falar sobre, ou quem ouviu falar, mas também não sabe sobre o que é? Sim. Segurança psicológica é a pessoa se sentir seguro para se expressar, falar sobre seus problemas, suas dores, suas alegrias, seus medos, sobre seus erros. Um dos pontos que eu acredito serem cruciais quando a gente quer desenvolver segurança psicológica dentro de uma organização é justamente trabalhar a normalização do erro humano. Eu vi que você falou sobre erro humano com o Gilval esses dias. Sim. E realmente, as pessoas têm muito medo de cometer erros e isso trava a aprendizagem organizacional. Então, é isso, é trabalhar isso, essa confiança das pessoas. A gente precisa criar esse ambiente de confiança para as pessoas se sentirem à vontade para falar o que elas querem, o que elas precisam e sem medo de sofrer retaliações. E como que você acha que a gente consegue fazer isso? Aqui na empresa que a gente tem, eu trabalho na Desenvolver Treinamentos, a gente atua trabalhando com treinamentos normativos dentro das empresas, o que tende a ser para as pessoas algo muito chato, e a gente vem remando contra a maré, trabalhando com metodologia ativa, andragogia, facilitação, e a gente vai para os treinamentos e os alunos já estão tipo assim, que saco, que saco, mais um treinamento de reciclagem, tô aqui há quanto tempo? Já fiz 30 reciclagens e mais um treinamento desse, e aos poucos a gente vai se conectando com as pessoas e elas vão entendendo a importância, que aquilo ali é diferente, que a metodologia é diferente, que eles que vão conduzir. Mas eu queria ouvir de você, como que a gente faz para criar esse ambiente que eles se sintam confortáveis? O que você faz no seu dia a dia para que as pessoas também consigam fazer isso no dia a dia delas, seja num momento de facilitação, seja na hora que vai em área, em uma abordagem? Sim. Olha, do ponto de vista de facilitação, eu gosto muito da metodologia das estruturas libertadoras, né, onde a gente começa trabalhando eles para refletirem, às vezes de forma individual, tem várias metodologias, né? Mas uma que eu gosto e que eu costumo aplicar bastante, a gente leva eles a refletirem de forma individual, depois em dupla, depois em grupo. E eu já percebi que quando eu utilizo essas estruturas libertadoras, a gente consegue ter uma participação muito mais ativa das pessoas nas capacitações. Do ponto de vista de liderança, eu costumo muito trabalhar essa questão aí da criação de confiança. A gente precisa gerar esse sentimento de confiança e a gente só vai conseguir isso se os líderes se conectarem com seus liderados, eles precisam estar mais em campo, presente com eles, perguntando para eles, demonstrando que tem interesse nas atividades deles, escutando também, sem julgamentos, né? Fazendo uma escutativa de qualidade. E não só isso, porque se eu vou lá, eu escuto, mas depois eu não tomo nenhuma ação, eu não vou gerar confiança. Mas aí sim, fazer compromisso e além de fazer compromissos, demonstrar, olha aqui, a nossa conversa rendeu essa ação aqui, eu estou realmente preocupada e eu estou fazendo as coisas acontecerem, né? Ou pode ser que também não seja possível executar, mas tem que trazer um feedback, não pode deixar as pessoas sem resposta. Então é isso aí, e é dia a dia, não vai ser do dia para a noite, isso é uma construção que vem acontecendo ao longo do tempo e tem que ter muita resiliência, porque falar é fácil, né? É fácil, mas na hora que a gente vai lá para o campo colocar em prática,
Tem todas essas nuances aí dos fatores individuais, organizacionais, interagindo entre si ali naquele ambiente, as crenças, né, individuais de cada pessoa, os valores que são diferentes, e tudo isso aí vai influenciar e vai dificultar o nosso trabalho. Mas, como diz aí o meu amigo Fábio, que é o nosso gestor aqui de SSMA, tem que ter resiliência e persistir. O resultado vai vir, às vezes pode demorar mais, pode demorar menos, vamos continuar. E acreditar, Eu acho que demonstrar que a gente realmente acredita que vai funcionar. Porque se nem nós mesmos demonstramos acreditar no processo, ninguém mais vai, não é verdade? é engraçado quando você. Ah, engraçado, na verdade, não é bem a palavra que eu queria usar. É trágico quando você chega dentro de uma empresa e a área de SSMA já perdeu as esperanças. E aí você consegue visualizar isso dentro das equipes. Então, assim, a equipe não confia na área de SSMA, a área de SMA não confia na equipe. E aí tá todo mundo desamparado, sem culpando um ao outro, trazendo aquele negócio, porque às vezes a única resposta que os colaboradores têm, e aí é um erro que eu vejo acontecer e muito, principalmente trazendo novamente as empresas aqui da região, mas que segundo o Juval é nível mundial, é que as únicas respostas que esses colaboradores têm é quando eles erram. Então, quando eles erram, a área de SST está lá na área apontando o dedo, não está usando o EPI, ou numa investigação de acidentes, onde você vai lá para investigar, dar uma de policial e colocar seu distintivo e achar um culpado. Então, assim, óbvio que as pessoas vão ter medo de errar. Primeiro que já é algo da nossa cultura, quando a gente erra desde criança também, Deus o livre, né? Vá mal numa prova. As provas da escola já são assim, você só vai ter uma nota boa se você não errar. Então, o quanto que a gente é educado a não errar. E como que nós, profissionais de segurança no trabalho, de meio ambiente, enfim, podemos amparar essas pessoas para que elas. E aí é importante, eu quero puxar um adendo aqui, que não é porque a pessoa errou que ela não vai ser olhada para aquilo ali, a gente vai ter que aprender. Porque o que, que aconteceu lá da live do Gilval, a gente falando sobre o erro. E aí ele falou, né? As pessoas cometem erros, a gente tem que aprender. Se a gente pune, a gente não aprende. Mas aí o que que surge? Tá, mas aí a pessoa vai lá, faz determinada coisa, ela não vai ser demitida mais então? E aí eu queria que você compartilhasse a tua visão com isso. Sim, as pessoas vão errar, a gente precisa acolher, mas até que ponto entra uma coisa e até que ponto entra outra? Sim. A gente precisa acolher, a gente precisa aprender com esses erros, né? E compreender que sim, que as pessoas vão errar, vão cometer erros. E entender o contexto e o que ocorreu ali que levou a esse erro e aprender o que, que a gente vai fazer para tomar ação também, né? O que, que nós vamos fazer para que isso não se repita, como que a gente vai trabalhar a partir de agora. E com relação a essa punição, isso é um assunto complexo, né, Kendra? Porque se realmente. Eita, a Ana saiu, gente. Cadê? Vamos convidar ela de novo. Ela foi tirar uma notificação, acabou caindo aqui. Enquanto a Ana volta, eu vou ler aqui os comentários. A Letícia falou, é um desafio, mas vale a pena, né, Ana? Olha, a Ana não tá aqui, mas eu vou responder por mim que com certeza é um desafio que vale a pena. A gente muitas vezes nada contra a maré, mas é super bacana as pequenas conquistas, né? Quando a gente tem as pequenas conquistas, isso nos motiva a dar um gás ainda maior para continuar. Tô tentando trazer a Ana aqui, mas ela não está voltando. Vamos ver. Ana, lhe mandei um convite. Veja se você consegue receber novamente aí para voltar aqui na live. Qualquer coisa, se a Ana não conseguir voltar, eu vou encerrar essa live e volto novamente. Aqui diz que você não está podendo participar.
Maria Cândida, a forma que os líderes e time de EHS recebem as más notícias importa, base para uma construção de um ciclo de confiança. Entra também uma dos princípios do Hope. Vamos ver. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a live e eu vou abrir de novo para a Ana entrar, certo? Então, encerrando a live, eu vou postar essa parte aqui. Vamos ver se eu consigo trazer ela de volta. Vamos ver. Ela tá me mandando o convite, mas eu não tô conseguindo trazer ela de volta aqui. Então, assim, eu vou encerrar a live, vou postar essa parte e aí a gente volta com a outra parte da live. Então, quem tá aqui, por gentileza, volte. Estamos voltando, infelizmente tivemos um problema técnico, mas nada que a gente não consiga corrigir. Então, vamos voltando pra gente continuar essa live, que tá maravilhosa, né? O que vocês estão achando da live? Eu tô adorando. Vamos ver se a Ana entra. Ana, veja se você consegue acessar. Conseguiu, voltou. Ufa! Não sei que houve, eu tô aqui pedindo para participar e não vai. Então, eu aceitava, mas você não entrava de novo. Acho que o Instagram entendeu que você não queria voltar pra live, mas agora foi. Vamos voltar aqui, deixa eu puxar o fio da meada de novo. Então, a gente estava falando sobre o erro, sobre segurança psicológica, que é a base, né? E aí, você estava explicando, agora eu já me perdi no que a gente estava falando por último. Não sei se tu lembra. A importância de aprender com os erros, né? Isso. E aí, pode falar, Kim. A Maria Cândida tinha falado sobre o quanto a reação dos líderes e do time de EHS importa para o resultado das pessoas. Aí agora eu lembrei, eu estava falando sobre essa questão de desamparo muitas vezes, né? Uma pessoa já não tá, a equipe de EHS já não tá lá assim animada, isso vai refletir, vai virar numa apontação de dedo de um lado para o outro. E Ana, eu quero te perguntar o seguinte, como que, olhando assim, os fatores humanos e a segurança psicológica, é tudo tão ligado, eu não consigo ver uma coisa sem a outra, assim. A gente estava falando sobre essa questão das pessoas se sentirem confortáveis para errar, de como que a gente cria esse ambiente, e aí eu quero ouvir de você, da questão da punição do erro. Agora, viu, eu estava tentando, enrolando para ver se eu pegava, viu? Consegui pegar. Normal, sobre a punição do erro. Vamos lá, voltei. A punição do erro, como que a gente faz? A gente sabe que se a gente pune, a gente não aprende. Mas existe essa dicotomia também de a gente não, de certas coisas não poderem passar. O que a gente faz com isso? Existem aí, né, na maioria das empresas, as políticas de gestão de consequências, né, Kendra? O que a gente precisa ter, eu entendo que para algumas coisas sim, tem que ter, para algumas coisas vai ter que ter, por exemplo, mas não, a gente precisa filtrar muito bem, né? Tem que ter uma metodologia para filtrar muito bem, porque a gente tem violações intencionais, né? E até essas coisas a gente precisa ter cuidado, porque às vezes uma coisa que parece uma violação, na verdade, é uma influência do contexto que está levando as pessoas a cometerem aquilo ali. Então tem que ter muita essa sensibilidade, mas em alguns casos, né, para violações aí, coisas que a gente vê que realmente necessitam ter alguma medida, eu acredito que tem as comissões aí que vão fazer esse trabalho. Agora, quando a gente está falando de erros, deslizes, falhas, a gente sabe que o ser humano, ele está ali para tentar fazer o seu melhor. Ninguém sai de casa para ir lá parecer um bobo no seu trabalho, que um incompetente. Não, mas vai acontecer e eu acredito que a gente precisa demonstrar, até para criar esse ambiente de segurança psicológica, demonstrar que a gente tem consciência disso, né, de que o erro faz parte do aprendizado, faz parte da melhoria, a gente precisa aprender e melhorar a partir dele. E
tratar de forma ao invés de punir as pessoas, mas a gente mostrar para elas como a gente pode aprender e evoluir a partir disso aí. É muito bacana conectar isso com a live do Gilval, porque a gente falou sobre o erro humano e o quanto muitas vezes esse erro resultou porque existiam falhas para além do ser humano. Muitas barreiras, muitas camadas de controle tiveram que falhar a ponto de se confiar que um ser humano que é falho fosse ter uma tomada de decisão 100% certa 100% do tempo. Então a gente vai errar. E é importante, e indico para quem está assistindo a live, de pegar e ler o livro A Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, que fala sobre segurança psicológica, e dentro do livro também vai ter as classificações de erro, porque entra nisso que a gente está falando. Então, como que eu sei que é um erro onde, ok, tudo bem, a gente vai olhar isso aqui, a gente vai analisar, a gente vai estudar sobre, e também a que ponto que é um erro que precisa de uma decisão um pouco mais, né, incisiva, entra nessa questão aí de o que é conflito, o que não é, o que a pessoa fez propositalmente, o que não é, e mesmo assim, o que a gente vai extrair disso. Eu vejo que todas as pessoas, você é a terceira que está vindo aqui, né? Então a gente teve o Rico, a gente teve o Gilval, a gente tem você e a gente vai ter mais convidados. Mas todas as coisas que eu estou lendo atualmente que envolve a segurança do trabalho atual é sobre pessoas. Sim. Sobre o acolhimento de pessoas. Oi? Eu estou amando esse boom dos fatores humanos na segurança do trabalho, porque eu acho que tudo que a gente precisava escutar, que a gente sentia sede há 10 anos atrás, e que a gente não ouvia falar, segurança há 10 anos atrás, era NR, procedimento, EPI e assuntos técnicos, né? Então, mas quem faz a coisa acontecer? São as pessoas. Se a gente não entender essas pessoas, como é que a gente vai extrair o melhor delas? Não há segurança do trabalho que seja efetiva se a gente não souber extrair o melhor desses fatores humanos e coordená-los de forma a alcançar nossos objetivos, né? Importante, a gente falando sobre isso me remeteu a algo que aconteceu no local que eu trabalhava anteriormente. A gente tinha a parte industrial, a parte florestal, e aí aconteceu um sinistro, né? Aconteceu um acidente envolvendo a parte de caminhão. Então, o que acontecia? O que foi o acidente? Não vou saber explicar muito bem certo, mas a carreta saiu, desacoplou a parte da carreta e ficou só a gabine. Sim. Sabe? E aí, tipo, nossa, mas também não fazem a manutenção, porque isso, porque aquilo, e não sei o quê. Eu ouvindo isso da área de segurança no trabalho, do pessoal que tava ali, né? Aí a gente tinha uma técnica lá que ela já tinha um pensamento mais assim, humanizado, né? A gente foi olhar para ver os relatos dessas pessoas. E ela também tinha ido lá conversar com eles. O que aconteceu? Por que eles não... Eles tinham... Depois de um certo período, eles pararam de relatar. E eles pararam de levar para manutenção. Porque eles falavam, relatavam, e entra naquilo que você falou. Não eram acolhidos. Às vezes, as pessoas iam lá, ouviam eles, mas não se fazia nada com aquilo. Então, é a mesma coisa, gente. Qualquer pessoa que vocês se relacionem, seja no ambiente de trabalho, no ambiente, né, pessoal, romântico, enfim, se você fala uma coisa. Vamos dar um exemplo prático, né? Se você tá num relacionamento, a pessoa vive colocando a toalha em cima da cama. Aí você fala uma vez, aí você fala de novo, aí você fala de novo, tem uma hora que você não vai mais falar. Ou você vai explodir com a pessoa, ou você simplesmente não vai falar mais. E eles fizeram isso, não falaram mais. Só que aí vai acontecer algo desse porte, e eu vou falar que a culpa foi deles? É o que acontece muitas vezes, né, Kendra? Infelizmente. Como acho que você falou aí em uma das lives, eu lembro, muitas vezes as empresas estão fazendo uma segurança burocrática para proteger o CNPJ e estão um pouco de lado a quem a segurança ética, que é onde vai realmente proteger a integridade das pessoas, né?
E quando acontece isso aí que você está falando, de você levar os problemas, levar suas preocupações, as pessoas não tomarem ações, aí você vai criando esse descrédito, né? Vai se instaurando esse descrédito e a gente cria o famoso silêncio organizacional, que é justamente quando os executores não querem mais falar sobre os problemas, a liderança também não quer escutar, e aí a gente um não fala, o outro não escuta. Será que os problemas estão se resolvendo? Não, os problemas estão crescendo. Crescendo, porque um problema que não se resolve, que não se trata, ele vai crescer. Os fatores humanos, os fatores estão interagindo ali de forma complexa e vai potencializar esse problema. Eu acho que o pior grito que tem dentro do ambiente organizacional é o silêncio. Ah, as pessoas não relatam, as pessoas não falam que precisa de tal coisa. Se você, enquanto profissional, está no seu ambiente de trabalho e você está percebendo que as pessoas não estão falando, que o líder não fala, ou que os colaboradores não falam, é porque tem alguma coisa aí. É impossível, dentro do ambiente de trabalho, que é super complexo, não haver nada que possa ser melhorado ou não haver nada que não esteja acontecendo. E aí é onde a gente entra na questão da segurança psicológica. Que segurança psicológica que essas pessoas vão ter? Como que eu vou trabalhar com a segurança se trabalhar com eles as questões de segurança, sendo que eles não confiam em mim? Exatamente. Exatamente. E aí entra os fatores humanos de novo. Novamente. E o mais interessante, sabe o que é? Que a gente está falando de fatores humanos para a segurança do trabalho. Só que os fatores humanos, eles estão influenciando todo o ambiente, né? Na operação, na produção. E a segurança, ela é uma consequência disso. E é isso que eu busco, porque as pessoas estão cansadas também de ficar ouvindo aquela história de segurança em primeiro lugar, né? Por muito tempo se falou isso, então isso... Não, gente, olha aqui, a segurança ela tá aqui, ó, no processo de compras, na hora que você vai selecionar aqui o produto que você vai usar aqui dentro da empresa, né, os impactos que ele podem gerar, o EPI que você vai comprar, se ele é adequado, se ele gera um conforto para essas pessoas, a manutenção ali, né, o processo de manutenção preventiva, de sofrer algum dano inesperado ali, machucar uma pessoa. A operação também, né, adequada ali, com a carga adequada ao fator de segurança para garantir eficiência, produtividade, segurança mais uma vez. A gente vai ter menos... Os acidentes são consequência, né, de um bom trabalho, de um trabalho eficiente que a gente está fazendo. A redução desses acidentes, na verdade. Então, quando eles pensam por esse lado, eu tenho percebido que os olhinhos um pouco que brilham um pouco mais. Eles têm mais interesse. Isso faz sentido. Né, do que quando a gente fala sempre que só de equipamento de proteção e regra, cumprir procedimento. Eu falo sempre com eles. E aí, esse procedimento, será que ele tá bom? Vamos analisar os nossos procedimentos. Não quer dizer que porque o procedimento, ele é o melhor que a gente pode fazer. Pode ser que ele não está adequado, pode ser que ele foi feito por pessoas que não conheciam a realidade. Vamos levar ele lá em campo e vamos descobrir aqui, vamos melhorar e facilitar. Eu sempre falo, o que a gente pode fazer para simplificar o trabalho? Para tornar fácil fazer o trabalho com segurança, né? Com produtividade, eficiência e segurança. Aí eles gostam muito, sabe? O engajamento é outro. É muito, muito bacana. Dá gosto para a gente, como facilitador, perceber isso, trabalhar dessa forma. E dá gosto para eles também estarem ali participando daquele evento, aprendendo coisas novas e vendo sentido no que eles estão escutando, no que eles estão co-criando ali, né, em conjunto. Que a gente sempre trabalha também metodologias ativas, co-construção de soluções em grupo e tudo isso aí, da andragogia, né? É o sentimento de pertencimento que gera neles também. Opa! Eu faço parte disso, a minha voz vai estar sendo ouvida, e o quanto é importante a gente falar isso que você trouxe de que a segurança, ela é algo organizacional, está em toda a estrutura.
E não só a segurança física que eu costumo falar, porque muitas vezes a segurança ela começa lá atrás, na mente da pessoa. Fatores humanos. Então, assim, entra até a questão, por exemplo, o RH. Será que o RH ele está dando uma base para que esses colaboradores eles se sintam seguros, desde um canal para denúncia de assédio, ou uma questão de benefícios para a saúde física dessas pessoas, né, no fisiológico delas? Será que esses líderes estão preparados para gerirem pessoas e não apenas processos? A segurança ela não é só o acidente, não é só norma, não é só regra, que é o que a gente fala. Ela entra nesse, e principalmente nesse parâmetro da nossa cabeça. Se a gente entra dentro de um ambiente, a gente pode estar com gás. Eu costumo dizer, toda pessoa que começa a trabalhar, ela está com um balão cheio. Ela está animada, é um trabalho novo, algo, né, interessante, novos desafios. E aí vai vindo esses fatores humanos que estão dentro do ambiente de trabalho e vão dependendo cada vez mais, ao invés de aumentar o gás e diminuindo até que essa pessoa murche, e isso pode ter graves resultados. Exato. Então, assim... Nessa dinâmica aí do balão, a gente, como profissional de SST, a gente pode atuar tanto para murchar esse balão, como também para inflar e motivar essas pessoas, né? E influenciá-las a trabalhar de forma mais animada com o tema segurança do trabalho, né? Mais motivada. E Ana, eu quero que você dê uma dica, ou algumas dicas para o pessoal da nossa área. O que eles podem pesquisar, o que eles podem estudar, fazer curso, imersão, enfim, relacionado a fatores humanos, ou até mesmo para que a gente possa mudar essa abordagem com relação aos colaboradores, para a gente ter essa abordagem mais humanizada, abrir essa nossa visão para essas coisas que são tão básicas e necessárias dentro da área de IHS. Sim. Olha, a gente tem algumas bibliografias aí, referência, né? Temos aí o pessoal da Segurança Diferente, que faz um trabalho muito bacana aí com os treinamentos de HOP, Learning Teams. Temos também a Juliana Blake com o Safety Lab, que é muito bacana. Já fiz todos esses aí. Foi assim, muito válido para mim. Temos aí esse livro da Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, que fala sobre a segurança psicológica, que é fantástico. Eu estou lendo ele. Ontem, voltando da Guatemala, eu estava folheando, lendo esse livro. Muito bom. É muito bom, porque ela traz exemplos práticos, né, dos trabalhos que ela desenvolveu, e isso ajuda muito a gente a ter insights para desenvolver coisas aqui no nosso ambiente de trabalho também. Tenho alguns aqui que eu separei, também o livrinho, né, da Nova Visão de Segurança do Trabalho. Tenho aí esse livro da Nova Visão de Segurança no Trabalho está gratuito. O e-book, ele é gratuito, inclusive está no link da minha bio, para quem quiser. Já está lá de graça para vocês. Excelente. Aqui a gente tem muito conteúdo também prático, né, com especialistas aí muito experientes. Esse livro da Juliana Blake também, ele é aquele clássico, né, que não sai de moda. Tudo que ela falava aqui, ó, lá em 2000 e... que ano que é? 9? 2000 e... Essa edição aqui é de 2014. Tá super atual até hoje, então recomendo muito também. Gosto muito também do livro Comunicação Não Violenta, tenho ele aqui também. Trabalho esse tema nas nossas capacitações também. O livro da Teoria U também é um tema muito bacana, do Otto Scharmer, onde a gente vai trabalhar aí os processos de mudança, né? Como que ocorrem os processos de mudança? É um processo em forma de U, que envolve abrir a mente, abrir o coração, abrir a vontade. E aí, dentro dessa teoria U, aí, a gente vê também a escutativa, que também é um processo que envolve abrir mente, coração e vontade. Tudo isso aí vai impactar, né, no desenvolvimento de uma segurança psicológica e vai ajudar muito
na construção, no melhor gerenciamento desses fatores humanos para a gente extrair o melhor das pessoas, conseguir engajar, co-criar com elas. Também tem, Que bacana. já estou fazendo propaganda, tem os livros também do Compêndio de Lições Aprendidas, que eu participei como coautora, aí com o Fábio, o organizador, né, o Fábio. Tem esse livro aqui também, de gestão de segurança. Esse já não tem um foco muito voltado para fatores humanos, mas foi com a minha turma da pós-graduação, participei como coautora também. E esse aqui, que também ele tem um foco mais técnico, né? Que é o meu livro, estou fazendo uma propaganda aqui também. Ai, que legal! E ele é baseado na minha dissertação de mestrado e foi publicado em 2022. Aqui desenvolvi uma pesquisa lá na Amazônia Ocidental, né, em Manaus, onde nós desenvolvemos aí um passo a passo de gestão de riscos que pode ser aplicável, no meu estudo foi aplicável aos processos de PDI da Amazônia Ocidental, né, do Polo Industrial de Manaus. PDI é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, tá? Mas com pequenos ajustes ele pode ser aplicado aí nos processos de gerenciamento de riscos de N indústrias diversas, né? Porque não é uma receita de bolo que traz, não. Você vai avaliar cada contexto e vai adequar para cada realidade. Então, Ana, depois manda esses links para mim compartilhar no Stories para o pessoal conseguir acessar o seu trabalho mais facilmente. Claro, mando sim. Tem também esses livros aí que eu participei, eu coloquei um link no site da Valor Consultoria e Treinamento também. Depois eu vou te encaminhar o link que cai direto nos livros, nos materiais de Perfeito. Se tem mais algum, eu te encaminho. Tá bom. É muito bacana, a leitura ela enriquece. O livro da Emma Edmondson, eu fiz o meu TCC baseado nele. Trabalho de conclusão de curso da faculdade eu fiz baseado nele. E dele eu criei um projeto que até então eu não consegui colocar em prática, que é um programa de segurança psicológica para, né, dentro das empresas. É algo ainda que eu quero, se um dia eu tiver a oportunidade de colocar ele em prática, porque o TCC foi só teórico ainda, né? Mas um dia, quem sabe, a gente coloca em prática e publique. Mas eu sou fascinada por livros, acho que o conhecimento ele precisa ser disseminado o máximo possível. E eu fico bem feliz da maioria desses livros que você mostrou, das pessoas que você indicou, eu já tô tipo, não, já tô indo com elas. A internet tem esse poder, né, Kendra? É muito bom. Eu tô aqui em Honduras falando com você aí no Brasil e a gente tá longe, mas ao mesmo tempo perto, acompanhando aí a galera no Summit. Sim. É maravilhoso, eu vi que você tá lá assistindo também as palestras e tá todo mundo ali no LinkedIn compartilhando informação e aprendendo junto. Eu acho isso fantástico. E quero aproveitar para te parabenizar também pelo seu trabalho. Muito bonito, tá? O Segurança em Foco, muito bacana, trazendo aí muito conhecimento para as pessoas. E dizer que continue, tá? Persista, porque por experiência própria. Às vezes a gente faz o trabalho e dá uma desmotivada, porque a gente pensa, nossa, eu estou gastando, estou me dedicando tanto tempo e não estou vendo, né, tanto retorno. Mas continua, porque sim, o retorno ele vem. Hoje um dos motivos que eu estou aqui prestando consultoria em Honduras é graças ao meu trabalho na internet, que quando surgiu a oportunidade a pessoa me deu um retorno, olha, eu tenho acompanhado o trabalho dela na internet e o seu trabalho na internet e eu vejo que tem um potencial grande aqui para você nos ajudar aqui dentro. Outros contratos também que surgiram aí para dar treinamento em São Paulo. Eu morava em Minas Gerais, surgiram oportunidades para dar treinamento em São Paulo, graças ao trabalho na internet. Então, continua, tá? E parabéns, tá muito lindo. Ai, obrigada. Eu fiquei vermelhinha, o filtro não deixa mostrar. Eu fico toda sem graça quando eu recebo elogio, mas muito obrigada. É muito bacana ouvir isso de você, porque você é uma profissional referência. Inclusive, eu te conheci porque a Bruna, que trabalha comigo, que é minha sócia, ela me mandou um vídeo seu, aonde tinha uma roda, era sobre
fatores humanos. Você estava falando sobre Chernobyl, se eu não me engano. Sim, era a roda gigante que tinha ao fundo. A gente Sim, fala sobre homeostase do risco. é isso. Nossa, viajei aqui. Mas eu te conheci de lá e eu fiquei, nossa, mas ela fala tão bem. Olha que a forma com que ela sabe a tua desenvoltura, assim, eu disse, nossa, eu vou começar a seguir. E aí, depois que eu não tinha LinkedIn, eu era alienada, eu não tinha LinkedIn, depois que eu entrei no LinkedIn, daí que o teu trabalho apareceu mais, e aí foi onde eu me conectei com o pessoal da segurança diferente também, e eu pensei, nossa, esse pessoal tá todo mundo aqui compartilhando conhecimento, vamos compartilhar isso em outros lugares também para ver, né, disseminar o conteúdo, as informações, então é muito bacana pra mim receber esse elogio de você. Fico super feliz e super boba. Fico muito feliz. Se eu não me engano, a gente fez um treinamento junto. Se eu não sei se foi Learning Teams ou se foi Hop. Foi o Foi Learning Learning Teams. Teams, Foi. sei lá, sim. Sim, então a gente está aí conectado, todo mundo junto, se ajudando, né? Isso é muito bacana, porque isso não existia até pouco tempo, né? E a internet É tem verdade. dado isso pra gente e a gente tem que aproveitar mesmo essas ferramentas. Tanto conteúdo gratuito, não é verdade, Camila? Tanto Uhum. conteúdo gratuito, eu acho que falta às vezes, tempo para a gente conseguir absorver tudo. Eu fico louca, eu sou a louca dos cursos, a louca dos livros, mas realmente a gente não consegue, tem que dar uma filtrada também, porque senão você fica perdido ali e não absorve nada. Tem gente que nem sabe dessas oportunidades. Por exemplo, a live do Rico foi riquíssima, porque a maioria das pessoas não sabiam sobre metodologia ativa, sobre design de aprendizagem, então acaba que a gente dissemina isso. E esse é o objetivo do Segurança em Foco, é trazer especialistas para a gente disseminar mais o conteúdo para todo mundo. Ana, qual que é teu arroba? A Paula tá perguntando aqui. Ana Fermaton, underline X. Vou escrever aqui, deixa eu ver se o risco é só cair, né? A Fernanda, parabéns. Kendreiana, está excelente a live. Muito obrigada. A Bruna, que papo bacana, meninas. Parabéns. Obrigada, Bru. A Bru, essa Bru que comentou é minha sócia, né? Daí ela realmente vai falar que tá bacana. Tô ficando. Bacana. Ai, Ana, muito obrigada. Passou tão rápido. E já estamos aí há 1 hora, né? Já! E eu gostaria que a gente encerrasse com você deixando uma mensagem final para quem acompanhou a gente, para os profissionais de SST. Olha, a mensagem final que eu deixo, e que eu até gostaria de abrir um parêntese aqui, que eu falei que eu estou amando o boom dos fatores humanos, né, na engenharia da segurança do trabalho, porque por muito tempo, engenharia, nós da engenharia somos meio cartesianos, né? E aí quando vinha os assuntos de psicologia e de fatores humanos, então as pessoas tendem a ter um pouco de resistência, né? Ah, lá vem um mimimi. Uhum. Só que e agora que a gente está com esse boom aí de fatores humanos, a gente está compreendendo realmente as pessoas, aprendendo a extrair o melhor delas, né? E a mensagem que eu deixo é uma frase do Carl Jung que eu carrego comigo, porque para mim abriu os horizontes. Os meus horizontes para fatores humanos e humanização de processos, ele se abriu a partir do Safety Lab com a Juliana Blanc. Eu vou fazer esse ano, tô bem feliz. Muito, você vai amar metodologias de aprendizagem. Então a Ju me ajudou muito, desde que eu conheci a Juliana ali na internet também, e passei a acompanhar aprendizado atrás de aprendizado. E eu me tornei uma profissional muito melhor a partir do momento que eu passei a considerar esses fatores humanos no meu trabalho, nas decisões. E a frase do Carl Jung é: domine todas as técnicas, né? Uma frase famosa, e domine todas as técnicas, todas as teorias, mas quando for tratar com pessoas, com uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É mais ou menos isso aí. Então, sejamos almas humanas quando formos tratar com pessoas.
Ai, que lindo. Eu sabia que o Rico trouxe a mesma mensagem final? Aham, Muito comum que incrível. fazer, né? Ele está lá no meu site, eu coloquei ela bem grande lá, porque realmente ela faz todo sentido. Ai, que lindo. Eu falo muito isso, que hoje em dia não basta mais ser técnico em segurança, não existe mais isso. Segurança é sobre cuidado com a vida, e se existe uma vida, existe alguém ali. Então, que a gente possa ter essa humildade, essa empatia, trabalhar a escutativa, que não é fácil, ao contrário do que muitas pessoas pensam que, mas isso é intrínseco do ser humano. Não é, a gente perdeu muito disso e a gente gasta uma energia tentando voltar para esse centro de ser um humano. E que bacana ouvir isso de você, ouvir isso do Rico também, porque isso fortalece ainda mais. E foi um dos motivos que eu, enquanto psicóloga, vim para a área de segurança no trabalho, porque eu vejo uma oportunidade muito grande de a gente trabalhar esses assuntos e é algo que é o básico, né? Então, muito, muito obrigada, Ana, por ter participado da live, por ter disponibilizado o seu tempo. Estou extremamente grata de bater esse papo com você. Gratidão a você pelo convite, tá? Conte comigo aí, estamos juntas para projetos futuros. Então, vamos trabalhar junto aí por uma segurança mais cuidadora, pelo cuidado com a vida, pelos fatores humanos, pelas pessoas. Vamos todos juntos. Todos juntos. Depois, então, me manda os links que eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Pode deixar, mando sim. Tá bom? Obrigada, pessoal, que participou da live. Obrigada, Ana, e até mais. Vai ficar no feed aqui gravado, hein? Depois vocês assistam. Obrigadão. Tchau, tchau.